Olá! Os rumos do agronegócio estiveram no centro das atenções nesta quarta-feira. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O Legislativo Mineiro continua nesta semana o trabalho que aprofunda o papel do Parlamento de fiscalizar as ações do governo. O Assembleia Fiscaliza existe desde 2019 e obriga que os secretários estaduais, 2 vezes por ano, venham prestar contas das áreas que comandam. A partir das informações que chegam, os deputados identificam demandas e problemas do Estado e cobram medidas e respostas do governo. Nesta quarta-feira, o secretário de Agricultura veio até aqui. O agronegócio, segundo o governo de Minas, deve movimentar mais de 143 bilhões de reais neste ano. Thales Almeida Fernandes apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pela pasta até maio deste ano e das empresas vinculadas, IMA, Emater e Epamig. O secretário ressaltou que houve crescimento de 16% no setor agropecuário mineiro, segundo estudos da Fundação João Pinheiro. O governo realizou ações em outros países para incentivar as exportações. Foram quase 5 bilhões de reais em valores exportados até abril. Thales Fernandes falou ainda da agricultura familiar. Ele informou que algumas normas se tornaram mais flexíveis a partir de um decreto do governador para estimular a produção. 25% do PIB do agronegócio mineiro, de acordo com o secretário, vem da produção familiar. As ações do governo de Minas voltadas ao agronegócio tiveram destaques em várias áreas. Na agricultura familiar, que eu citei há pouco, o governo teria mais de 600 produtores fornecendo alimentos para programas sociais. Outros 1.200 receberam materiais para expor os produtos em feiras. Foram quase 500 mil atendimentos da Emater a agricultores familiares neste ano. No projeto Jaíba, no norte do estado, de agricultura irrigada para a produção de frutas, o governo deve fazer ações de recuperação e de regularização de terras. Outras áreas de muita atenção de parlamentares e do próprio governo são as ações para registrar mais produtores de queijo artesanal e para conseguir liberar a documentação das terras rurais. O trabalho da Assembleia de Minas para impulsionar o queijo artesanal do nosso estado tem pelo menos 20 anos. Apesar de ganhar várias premiações internacionais, o produto chega a ser barrado por outros estados brasileiros e países por não se encaixar nas regras sanitárias feitas para a indústria de laticínios. A primeira lei mineira sobre o queijo artesanal era de 2002. O assunto passou por uma atualização 10 anos depois. E há 4 anos, o Legislativo Mineiro voltou a discutir o tema, o que gerou mais uma lei. Essa mais recente norma dos queijos artesanais de Minas teve o projeto debatido com representantes de órgãos de governo e de várias associações de produtores. Outras entidades da sociedade civil também participaram dessas conversas. A lei busca oficializar a produção artesanal de queijo como uma agroindústria de pequeno porte e possibilita a criação de variedades diferentes do produto. A ideia era estimular a diversificação dos tipos de queijo e incentivar os produtores, e assim abrir mais oportunidades de mercado. Apesar dessa lei ser de 2018, o governo Zema só foi regulamentar as regras 1 ano e meio depois. Isso virou, inclusive, motivo de cobrança dos produtores em várias ocasiões aqui na Assembleia. O deputado delegado Eli Grilo, presidente da Comissão de Agropecuária, lembrou que o trabalho do Legislativo para divulgar esse produto tão mineiro não para. E comemorou, por meio do apoio da Assembleia, queijos de mais 3 regiões do estado foram regulamentados e reconhecidos como sendo de qualidade por todo o Brasil. Essa comissão tem ido constantemente, conversado constantemente com ministérios, com o Ministério da Agricultura e com seus membros, principalmente na questão
de regulamentação do queijo artesanal, que agora veio aí o decreto 1099, que ainda não é o que nós precisamos, mas é um avanço muito importante. O representante do governo informou que o Estado tem feito um esforço para aumentar a regulamentação de micro-regiões produtoras de queijo Minas artesanal e para desburocratizar o setor. Ele afirmou ainda que Minas está prestes a realizar a última vacinação contra a febre aftosa no estado e erradicar a doença ainda em 2022, o que é fundamental para o reconhecimento do mercado internacional. Além dos desafios para expandir o mercado do queijo artesanal, uma norma do governo federal trouxe preocupação a parlamentares aqui na Assembleia. Um decreto determina a comprovação de produtos livres de tuberculose e brucelose até o dia 17 de julho de 2022. O governo do estado afirmou que será impossível cumprir esse prazo, mas garantiu que exames regulares do gado são suficientes para atender à nova exigência. A contaminação por brucelose e tuberculose bovinas é uma preocupação antiga de produtores de leite cru e queijo Minas artesanal, porque essas doenças podem contaminar consumidores e obrigar o abate dos animais. A prevenção das enfermidades está prevista numa lei federal de 2019, que regula os queijos artesanais de leite cru no Brasil. Mas agora, o governo federal exige que os produtores comprovem que as mercadorias estão livres dessas doenças. Thales Fernandes explicou que essa norma federal também permite que os próprios municípios assumam o processo de fiscalização e de certificação e defendeu mais recursos para equipar prefeituras para esse trabalho. Mas, com o prazo curto, o secretário buscou tranquilizar os participantes da audiência. Aqui em Minas, para simplificar isso, o que nós fizemos através do IMA, através das legislações que essa casa aprovou? Nós entendemos que exames feitos em periodicidade, no caso 2 vezes por ano, de fêmeas acima de 24 meses, reprodutoras e animais de reprodução contra brucelose e tuberculose, nos dá a mesma garantia que uma certificação passa. Então, a gente tem autorizado os registros, tem autorizado a questão dos produtos serem comercializados aí no Estado, mediante a apresentação dos exames. O secretário anunciou ainda que trabalha por uma linha de crédito para a agricultura familiar, que é o perfil de 73% das 600 mil propriedades rurais do estado. Ter acesso a verbas seria essencial para expandir a produção dessas pessoas, principalmente na área artesanal. Então, nós estamos trabalhando também, junto ao BDMG, uma linha de crédito específica para esses produtores artesanais, e aí não é só queijo, são embutidos, a parte da cachaça, que a gente entende que é de suma importância aqui em Minas Gerais, a cachaça de alambique, que é um produto também emblemático de Minas Gerais. Nós temos uma reunião ainda esse mês, no mês de julho, para apresentar lá no BDMG, para o presidente do BDMG, Marcelo Bonfim, uma proposta de financiamento, uma linha de crédito específica, com juros abaixo de 2 dígitos, para essa classe de produtores que precisam, além de todo esse aporte legal e assistencial que tem, ter um recurso para poder trabalhar, ter uma tranquilidade e um capital de giro para investir. Muito importante para o agronegócio e um tema que sempre volta à pauta aqui na Assembleia é a regularização fundiária. Mais de 3 milhões de imóveis em Minas Gerais estão irregulares. Isso pode significar dificuldades para vender a casa, além da possibilidade de multas ou até de que a habitação seja demolida caso se descumpra alguma regra de construção. Ocupações irregulares são um problema econômico e social, dificultam o acesso das famílias a crédito em bancos, deixa todo mundo refém dos chamados contratos de gaveta, em que a propriedade é transferida quase no boca a boca. A responsabilidade principal nessa área é das prefeituras, mas o governo de Minas e a Assembleia também atuam para mudar esse quadro. Para além de uma questão social, os especialistas passaram a enxergar o problema a partir de um prisma econômico. Ou seja, quem vive em imóvel irregular acaba não gerando riqueza para o país.
Em lugares em que as residências foram formalizadas, estudos apontam melhorias nas casas. Quem tem documentação acaba tendo mais disposição para fazer reformas, por exemplo. Assim, o imóvel é valorizado. Há ainda incentivo para investimentos na infraestrutura daquele bairro. Um posto de saúde, uma praça, um posto policial, mais vida para a região. Amplia-se também a rede de comércio, o que gera empregos. Neste cenário, diminuem a violência e a criminalidade. O poder público também ganha com o aumento da arrecadação de receita, com impostos e taxas. O deputado Roberto Andrade foi quem lembrou aqui na Assembleia a importância da regularização das propriedades. A regularização fundiária, secretário, realmente ela traz crédito para o homem do campo, ela é importante para o meio ambiente, porque quem é dono, ele tem mais do que obrigação, ele vai preservar o meio ambiente, porque quando ele não cuidar do meio ambiente, ele vai ser multado, né? Porque ele é dono daquele imóvel, então a polícia ambiental vai saber a quem é culpar por aquele dono do meio ambiente, mas principalmente para a questão da economia, né? Ele vai ter acesso ao crédito, estou falando só de imóvel rural, que é o nosso caso. A Secretaria de Agricultura teria regularizado 4.900 propriedades em 3 anos. O processo é demorado porque tem muitas etapas. Segundo o governo, haveria pelo menos outras 1.000 propriedades para regularização. E isso seria um projeto prioritário. Eu me despeço de você, lembrando que nesta edição do Assembleia Fiscaliza serão 12 reuniões no total. Os trabalhos seguem até o dia 7 de julho aqui na sede da Assembleia, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo aqui pela nossa TV e pelo portal do Parlamento na internet. Você já sabe, nosso portal tem muita informação. Eu convido você também a interagir com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela sua companhia. Tchau!